Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna, tudo bem? Vamos então aqui para 2 aulinhas com questões. Mas antes disso, só estou trazendo aquelas questões mais importantes. Vou fazer questões do ponto de vista do conteúdo. Então você vai ver que tem várias questões que são estilo certo ou errado, que nós não podemos deixar de fazer, porque elas poderão aparecer na nossa prova do TRE da Bahia, tá? Mas eu quero trazer 2 definições para você, que me perguntaram bastante durante nossas aulas aí, que é a respeito de clientes de e-mail. Veja só, o primeiro deles é o tal do Zimbra que aparece lá. Eu trouxe já uma definição para você pronta, que diz que é uma solução da VMware para e-mail e colaboração. É uma solução corporativa de e-mail, muito utilizada, é um cliente de e-mail muito utilizado em repartições públicas, e ele é um software livre, lembre-se disso. O Zimbra, ele é um software livre. Tá? Ele é um software livre, ele é gratuito. Calendário, elaboração, criado para onde? Para a nuvem. Então, se ele perguntar para você, Zimbra é um software livre? É. Zimbra funciona em nuvem? Sim. Lembre-se disso. Com uma interface web totalmente redesenhada, o Zimbra oferece uma experiência com e-mail e colaboração mais inovadora atualmente. Gostou? Aí se eu chego para você aqui ó, e disser, este é o Zimbra, ó, ele é bem tradicional, ele é o esquema de um e-mail mesmo. Tem as caixas postais de entrada, de saída, tem rascunho, tem o junk, que é a parte de lixo eletrônico. Enfim, além disso, você pode criar compromissos, pode enviar e-mails, é uma ferramenta completa, uma solução completa, só que gratuita, um software livre, que funciona na nuvem, que é similar então ao Outlook. Claro, lá no nosso edital ele também trata do Windows Mail. O Windows Mail, na verdade, ele é um cliente, não vou nem ler a definição, porque eu posso fácil te falar. O próprio Windows, ele traz consigo clientes de e-mail. Lá no tempo do Windows XP, tinha lá o Outlook Express. Depois, quando surge o Windows Vista e posteriores, parou de se usar o termo Outlook Express e começou a usar o termo Windows Mail. Então, o Windows Mail, lá desde o Vista, ele é um programa de correio eletrônico que vem junto, claro, com o Windows, tá? O Windows Mail. O mais elaborado, o mais top aí, claro, é o Outlook. O que eu posso imaginar é o seguinte, nosso edital tem o Linux, que é um software gratuito, é um software livre, o Zimbra também é muito utilizado para cliente de e-mail, para calendário, e ele tem implementações que permitem o seu funcionamento na nuvem ou em nuvem. Fica de olho nessa situação, ela é importante para a nossa prova do TRE da Bahia. Agora eu quero trazer aqui uma sequência de questões que são do CESP, SEBRASP, algumas não são de estilo ABCD, eu sei disso, mas o intuito é trabalhar a parte de conteúdo contigo, tá bom? Então bora lá trabalhar, meu objetivo não é fazer um monte de questões, mas revisar o conteúdo fundamental. Veja, eu vou começar pela parte da planilha eletrônica ou de cálculo. Poderia ser o Calc ou, claro, poderia ser o Excel. Dentro do SEBRASP, eu não vejo eles cobrarem muito cálculos, eles podem cobrar. Mas o tradicional é cobrar os recursos que você encontra dentro de uma planilha. Então dá uma olhada nessa questão aqui, ó. Julgue o item seguinte, relativo ao sistema operacional Windows 7 e ao Microsoft Excel 2013. O recurso validação de dados, olha só, lá no CESP, no SEBRASP, eles não curtem muito esse lance de inventar. Então, validação de dados existe, tá? Do Excel 2013, permite que se configure uma célula de tal modo que nela só possam ser inseridos números com exatamente 12 caracteres. Esse recurso ele pode ser acessado mediante a seguinte sequência de acessos. Lá na guia Dados, no grupo Ferramentas de Dados, na caixa de diálogo Validação de Dados. Essa questão está correta. Eu quero abrir aqui uma janela do Excel, versão 2013, para a gente justamente fazer esse caminho. Ou seja, clicar na guia Dados, em seguida em Validação de Dados, e lembrar, então, que a validação de dados que nós vimos em aula, existe, então, 3 etapas. A de configuração, a de mensagem de entrada e o alerta de erro. Sim, dentro do Calc eu também tenho isso. Só para você relembrar, eu posso abrir o Writer primeiro, e daí aqui em Arquivo, se eu quiser, abrir a planilha, que é o Calc. Há uma integração bem bacana aí, quando a gente pensa no LibreOffice, no BR Office, que nem ele cita no nosso edital, né? Então veja,
Quais são os dois menus mais importantes aqui dentro, claro, do Calc? Dados, ou são? Quais os menus são? Dados e ferramentas. Se eu pegar ferramentas, tem vários elementos como atingir meta, detetive. Só que dados, assim como no Excel, eu encontro ali validação. Sim, o Calc também tem essa opção de validação de dados e é encontrada também no menu dados, que nem no Excel na guia dados validação. Portanto, dessa nossa primeira questão, correta, vai elencando, que nem eu já falei, esses nomes. Eles são importantes para nós. Agora eu quero trazer uma questão de internet que trabalha elementos aqui que você pode acabar confundindo. Ele sempre vai usar elementos que são reais, só que ele mistura os conceitos dentro do Sebrasp, tá? Veja, a respeito da internet e de suas ferramentas, julgue o item a seguir. O TCP/IP, conjunto de protocolos criados no início do desenvolvimento da internet, ele foi substituído por protocolos modernos como o Wi-Fi MIRITA, que permite a transmissão de dados por meio de rede sem fio. Nada a ver, tá? Errada a questão. É aquele lance onde ele mistura uma série de elementos. É legal que você saiba que o Wi-Fi é uma rede sem fio de computadores. O termo Wi-Fi nos remete a uma rede sem fio de computadores. E TCP/IP é um conjunto de protocolos, é o nosso modelo de referência, é o nosso padrão. Então, se usamos a internet em qualquer dispositivo, é que usamos o mesmo conjunto de regras, o mesmo padrão. TCP/IP é o programa, é o conjunto de regras padrão que usamos na internet, tá? Vamos lembrar do seguinte, se eu pensar na intranet, ou se eu pensar na internet, ambos usam, ou ambas, usam o mesmo conjunto de regras, que é o TCP/IP. Você está me dizendo que a intranet também usa esse modelo de referência que é utilizado na internet? Sim. A intranet é a mesma coisa que a internet do ponto de vista técnico, tá? Cuidado com isso. É legal, claro, que você saiba que ele pode cobrar de outra forma. Veja, parece, eu trouxe de propósito duas questões, parece que são as mesmas questões, mas não são. Elas são diferentes, vieram em provas distintas. Faça o máximo de questões, essa é a grande sacada, tá? Com relação a redes de computadores e à internet, julgue o item subsequente. Os protocolos TCP/IP da internet, devido à evolução das redes de comunicação, foram substituídos pelas redes sem fio? De novo, Ricardo. Pois é, em provas diferentes, que não demandam ponto físico de acesso. A rede sem fio precisa daquele ponto, aquele tal de AP, ou Access Point, que é o ponto de acesso que distribui sinal. Razão pela qual não utilizam mais o endereço IP, nada a ver, totalmente errada a questão. O TCP/IP, que é o nosso modelo de referência que você já viu, ele tem lá a versão 4, o IPv4, e eu tenho o IPv6. São padrões de endereço IP. O endereço IP é um protocolo que faz o quê? O endereço IP é um protocolo que faz a rota, que faz a identificação da localização dos computadores na internet. Tá? É importante saber. Claro, nessa mesma linha, eu ainda quero falar de protocolos. Veja só, julgue o item que se segue, referente a redes de computadores, as ferramentas utilizadas nessas redes e ao navegador Google Chrome. Os protocolos são conjuntos de regras, tá? Programas padronizados utilizados para estabelecer comunicação entre computadores e demais dispositivos de rede são específicos para cada sistema operacional? Errado. São os mesmos. Mesmo que você trabalhe atenção com isso, mesmo que você tenha o Windows instalado, que você tenha o Linux instalado, mesmo que seja o Android para celulares, por exemplo, ó, Android, mesmo que seja o iOS, que também é para sistemas operacionais de celulares, você está usando sempre o mesmo conjunto de protocolos, sempre o mesmo modelo de referência. No nosso caso, TCP/IP. Você viu como ele acaba trazendo elementos ali como do TCP/IP em duas questões? E nesse ele acaba falando de padronização de protocolos. A internet usa o mesmo modelo de referência, TCP/IP.
Claro, existem outros protocolos também, como é o caso do IP, do Internet Protocol, do protocolo Internet, que é o endereço que identifica cada computador provendo ou buscando informações, tá? Os protocolos, eles não são independentes e direcionados para cada sistema operacional. Não, o driver, que é um programa que faz um hardware funcionar corretamente, tudo bem. Mas aqui os protocolos não, são conjuntos de regras que não vão dar bola aí, claro, para o teu sistema operacional, tá? Então essa questão está errada. A próxima traz novamente o elemento de protocolos. Uma questão mais técnica aqui, interposta pelo CESP e SEBRASP, que é importante para você. Acerca de redes de computadores, julgue o item a seguir. O endereço IPv6, que é um novo padrão, tem 128 bits. De fato ele tem. E é formado por dígitos hexadecimais. Sim. Se eu pensasse no IPv4, ele então é um endereço de 32 bits de tamanho e usa a notação decimal. Ele tem então 4 espaços de 8 bits cada. 8 vezes 4, 32. Já o IPv6, ele não é dividido em grupos de 32. Ele é dividido em grupos de 16 bits. E não são 4, são 8 grupos de 16 bits cada. Então 8 vezes 16 dá o 128. O endereço do IPv4 é um espaço, ponto, outro, ponto, outro, ponto, outro. 4 grupos. O IPv6 são 8. 1, 2 pontos. E separados por 2 pontos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E usa, sim, a notação hexadecimal. Está errado, então, portanto, este item, só por causa do 4 que deveria ser 8 e o 32 que deveria ser 16. E importante saber disso e lembrar que é um site que traz bastante dessa situação para nós. Tem um vídeo explicativo, já passei para você inclusive isso, que é o endereço ipv6.br, que é o nosso endereço ipv6.br. Realmente importante, funcional para nós ter esse vídeo na cabeça, tá? Legal, então questão errada. Podemos agora então trabalhar numa questão estilo ABCDE. Bem trabalhosa, sem dúvida, mas tem o mesmo estilo daquelas com itens. Fiz questão de trazê-la também aqui nesse conjunto de questões. Fiz questão já de Excel, agora estou trazendo questões, obviamente, de internet. Veja. Assinale a opção correta a respeito de redes e internet. A. A computação em nuvem é um conceito revolucionário no emprego de recursos de rede, pois seu usuário ele não precisa da internet para realizar o armazenamento de dados e informações. Totalmente errado. Hoje, a computação na nuvem precisa de internet, obviamente. Obviamente, precisa da internet, tá? É legal saber que o armazenamento de dados na nuvem é denominado de Cloud Storage. É denominado de Cloud Storage. Vamos lembrar disso? Algo realmente importante para nós, tá? Cloud Storage. B. Os serviços web, ou seja, os serviços da internet, eles são utilizados para permitir que aplicações que não estejam conectadas à internet possam ser acessadas por meio de browsers. Nada a ver. O serviço web, ou serviços da teia mesmo, eles têm que ter internet, pô. Uma coisa que é fato, se eu pensar na intranet, uma intranet, ela pode ter todos os recursos da internet fechados em uma rede privada e não ligada à internet. Mas quer dizer o quê? Mas não quer dizer melhor que eu não possa ligar uma intranet na internet. Eu posso. Mas se eu quiser fazer uma intranet não ligada ao mundo, eu posso. Tá? Usando as mesmas estratégias e técnicas da internet. C. Os domínios da internet são identificados por meio de um sistema de nomeação chamado DNS. Sim, o Domain Name System, que identifica os tipos de organizações e também pode se referir a locais geográficos em que se encontram os servidores. Certíssima a nossa letra C. O DNS ele traduz do endereço IP para o nome de domínio, que é aquele www.google.com.br, e vice-versa. E vice-versa, tá? Então, tomar cuidado com esses elementos que são aí super, super, super importantes para nós, tá? Super importantes para nós.
Beleza, agora a gente consegue trabalhar as outras alternativas também. Não é porque você chegou na resposta correta que você deve abandonar a questão. De forma alguma, precisamos prosseguir. O backbone ou espinha dorsal, até aqui está perfeito. Backbone, o osso de trás, o backbone é a espinha dorsal, tá? E realmente é uma estrutura física, não virtual. É uma estrutura física que tem vários roteadores. Cada país tem os seus backbones, cuja função restringe-se à conexão de computadores em uma rede? Não. Ele interliga várias redes, ele é como se fosse a central de um país. O Brasil tem vários backbones. E, apesar de a internet e as intranets compartilhar os mesmos recursos e protocolos padrão, sim, de fato, compartilham os mesmos recursos e protocolos padrão. Para que o acesso à intranet de uma empresa possa ser protegido contra tentativas de intrusão, ele tem que ser limitado a um conjunto de usuários previamente cadastrados e realizado em um ambiente controlado, que não esteja conectado à internet errada. Você pode ter uma intranet com usuários, com todo esse controle necessário, e ela pode ser ligada à internet. Então, errada a letra E. Tá? Questão realmente mais trabalhosa, mais importante para nós. Agora eu chego numa questão que traz os browsers e mistura com outro protocolo. Entenda, eu estou usando essas nossas aulas que são destinadas às questões para trabalhar aquilo que é mais importante e que vai cair, para você tirar de letra no dia, tá? Então veja, julgue o item que se segue, referente à internet e à segurança da informação. Os navegadores de internet, como o Internet Explorer ou o Firefox, que são os browsers, né? Os navegadores da internet, os browsers, permitem que sejam abertas quaisquer páginas que estejam no formato de arquivo denominado HTTP errado. O formato de arquivo padrão, que é usado em âmbito internacional na criação de páginas da internet, é o tal do HTML, não é HTTP, é o HTML. Então, em fundamental. Sim, fundamental. HTTP, vamos agora fixar. Falando dos protocolos, um dos principais protocolos para navegação na internet é o HTTP://. É o protocolo que permite a navegação. Só que é uma navegação que se faz de forma pública. Então não tem nenhum recurso de criptografia implementado. Agora, por SSL ou pela sigla TLS, você pode ter o HTTPS://, que te dá a navegação com criptografia. Legal saber que nessa vibe também tem um tal de FTP://, que é para transferência de arquivos, e se dá também da forma pública, só para você entender. O que tem criptografia é o HTTPS. Aqui ele acabou misturando o HTML com o HTTP, o que é uma característica da banca, é misturar as coisas. Não quer dizer que não exista HTTP, existe. Então ele misturou termos que existem aí. Este item, errado. Dá uma olhada como ele pode cobrar isso de outra forma, olha só. Com relação a redes de computadores e à internet, julgue o item subsequente. O uso do HTTPS, Hypertext Transfer Protocol Secure, atenção, se eles colocarem alguma coisa entre parênteses, saiba, o erro não está aí. Não é do feitio deles escrever alguma coisa em inglês errada ou trocar uma letrinha para judiar. Não é da cara do Sebrasp e do CESP. Aumenta a segurança de sítios da internet. Ao implementar a segurança na comunicação, mediante conexão criptografada e o uso de certificados digitais. Certíssimo! O HTTPS, como nós já observamos, como nós já vimos, ele acaba implementando aí o detalhe de segurança. Lembrando sempre da palavra criptografia. Criptografia, tá? A sequência nos traz elementos que também trazem ou nos remetem à criptografia. Veja só. Acerca dos conceitos e das tecnologias relacionadas à internet,
ao Internet Explorer 8 a segurança da informação. Julgue o item subsequente. Os protocolos de comunicação SSH e Telnet. Ai, 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 ai. Cuidado agora. Você lembra do Linux? Que ele tinha uma série de comandos, que eu tinha comandos do Linux como cp, que era para copiar, o ls, que era para listar os arquivos de determinado diretório. Você lembra do mkdir, de make directory, para criar um diretório? Você lembra do rm, que podia remover diretórios, inclusive com conteúdo dentro, ou remover arquivos, que era o remove, o remover? Pois então, SSH é um comando para acesso remoto, que usa criptografia. Já o Telnet também é para acesso remoto, só que não utiliza a criptografia. Garantem comunicação segura, o Telnet não garante, uma vez que os dados são criptografados. Com o comando SSH, sim, com o Telnet, não. Então, toma cuidado. Essa questão ela está errada. E lembre-se de siglas que não tem nada a ver com isso. São as siglas SSL e TLS. São siglas que estão relacionadas, então, à criptografia. Este item está errado. Próxima situação, agora trazendo aquela parte que elenca a organização de arquivos e pastas dentro do Windows. Aquela parte que tem organização de arquivos e pastas dentro do Windows. Veja só, no Windows 8.1, não interessa a versão, arquivos com o mesmo nome, mas com extensões diferentes. Para você que esqueceu que são extensões, docx, xlsx, pdf, png, são extensões. Podem ser armazenados na mesma pasta, como por exemplo lá no C2 pontos, pasta pessoal, cargos TCU docx ou C, pasta pessoal xlsx. Tem o mesmo nome e com extensões diferentes. Perfeito. Eu posso ter dois arquivos com o mesmo nome na mesma pasta? Eu posso, desde que eles tenham tipos diferentes. E quando eu falo extensões diferentes, estou falando de tipos diferentes. Tá? Então essa questão está o quê? Correta. A próxima situação nos traz um elemento que eu já falei, olha ali, ó, vem bem de encontro à nossa análise aqui de elementos de internet. Veja, acerca dos conceitos e das tecnologias relacionadas à internet, ao Internet Explorer e à segurança da informação, julgue o item subsequente. O principal protocolo que garante o funcionamento da internet é o FTP para transferência de arquivos? Não. Responsável por transferir a transferência de hipertexto. HTTP é a navegação, o HTTP ou para navegação ou transferência de hipertexto. Portanto, está errada a questão, uma vez que não é FTP, é HTTP. E agora até para fazer uma lavagem cerebral, quando eu quero implementar criptografia, nesse HTTP, como ele fica? HTTPS, tá? Então, tomar cuidado que o protocolo para navegação ou para transferência de hipertextos é o HTTP. Fechou aí? Belezura, chuque balancê? Então, essa é a letra E. Próxima, ou errada, né? A respeito de conceitos e aplicativos usados na internet, julgue os itens a seguir. Os cookies, cuidado! Cookie não é vírus. Os cookies são arquivos gravados no computador do usuário, perfeito. Utilizados pelos servidores web para gravar informações de navegação na internet, impecável. E é legal que você saiba que os cookies, eles estão diretamente relacionados com a nossa privacidade. Tudo bem? Sempre que você navega na internet, ou na maioria esmagadora dos sites, eventualmente você tem que trazer alguma informação para dentro do site. Então veja, se os cookies guardam essas informações no teu computador, lá na parte de exclusão do histórico de navegação, eu tenho opção para excluir cookies. Sim, os cookies são arquivos que ficam no meu computador, então sim, também eu posso removê-los sem dúvida alguma.
do meu histórico, tá bom? Se eu pegar, por exemplo, aqui o Internet Explorer e eu chegar lá em segurança, excluir histórico de navegação, que é o Ctrl Shift Del, a tecla de atalho. Olha ali, ó, cookies e dados de sites, arquivos ou bancos de dados armazenados no computador por sites para salvar preferências ou aprimorar o desempenho do site. Tá? Então sim, eu posso apagar esses cookies. Cookie não é vírus. Pode ter uma ação maliciosa quando acaba informando dados para outras pessoas. Mas existe uma série de controles de níveis de cookies, tá? Veja agora um detalhe de computação em nuvem. Em relação às redes de computadores, julgue o item que se segue. Veja, na hierarquia de computação em nuvem, o nível mais baixo é o PaaS, Platform as a Service. Nesse nível, lembre-se, se ele colocou entre parênteses, não está errado não, tá? Nesse nível, é disponibilizado ao usuário somente a estrutura de hardware? Não, é a plataforma inteira. Se ele colocasse assim, ó, Hardware as a Service, ou infraestrutura como um serviço, você viu essa sigla AAS, lembra da aula? Estou falando em nuvem, a qual inclui processador, a memória, a energia, refrigeração e a rede, ao passo que a estrutura de software, que inclui sistema operacional, servidores, tal, fica em cargo do próprio usuário. Não. O PaaS é a plataforma, é tudo junto, a plataforma de trabalho. HAS é hardware, infraestrutura e IaaS. E o mais importante, pronto, está errada essa questão. Mas o mais importante para nós é o software como um serviço. Software como um serviço. Realmente importante para nós. Por quê? Veja só, eu quero usar, vamos supor, o Office Online. Ou o Google Docs. Eu quero usar programas diretamente na internet. Diretamente em nuvem ou na nuvem. Estou falando de uma aplicação de software como um serviço. Então são elementos, as siglas, que nos remetem à computação na nuvem. Lembrando, claro, que para a computação em nuvem eu preciso de acesso à internet, pelo amor do santo, tá? Se eu continuar agora, eu chego numa situação que trabalha também a computação em nuvem e com um detalhezinho bobo. Veja só, julgue os itens a seguir acerca de redes de computadores, de correio eletrônico, Outlook Express, que é o antigo Windows Mail. É o antigo Windows Mail. Tá? E a computação na nuvem. A computação na nuvem permite ao usuário alocar recursos de forma dinâmica em tempo real, no momento que ocorre, o que possibilita o ajuste entre as necessidades de recurso. Perfeito! Se eu estou lá numa estrutura, infraestrutura como um serviço, e eu preciso de mais memória, o servidor precisa de mais demanda. Então eu posso ajustar isso em tempo real, ou seja, no momento em que ocorre. E isso automaticamente na nuvem. A computação em nuvem realmente ela é esplêndida nesse sentido para uma empresa, tá? Ou seja, no sentido que você pode realocar os recursos automaticamente. Para que eu possa encerrar essa primeira aula, de exercício, eu digo, a respeito da computação na nuvem e da segurança da informação, julgue o item subsequente. A computação em nuvem fornece apenas serviços para armazenamento de dados? Erradíssima! Esse serviço de armazenamento de dados eu também posso chamar de Cloud Storage. No caso, a Microsoft tem o OneDrive, né, que o próprio Word e Excel são totalmente interligados. Agora, esse apenas está matando, né? Eu posso fazer na nuvem ou em nuvem aquela estrutura de todo hardware, de armazenamento, de software, então tudo que você possa imaginar. E não há uma limitação, né? A computação em nuvem ela traz aí inúmeros recursos para nós, de armazenamento, de soluções para hardware, de solução de plataforma de utilização e assim por diante. Hoje em dia, a computação em nuvem é uma realidade e ela pode aparecer. Lembre-se das siglas AAS, que deriva de as a Service. Tudo bem? Combinado?
Bem, essa primeira aula eu dei ênfase, acabei falando de Excel, acabei falando um pouquinho de Windows na questão dos arquivos, falei de alguns comandinhos do Linux, mas o core mesmo, o núcleo, ficou aqui ao entorno das questões de internet, tá bom? Então a gente se vê daqui a pouco em mais uma aula, trazendo aqui mais questões estilo CESP, para você tirar de letra, no mínimo, as principais possibilidades para a tua prova do TRE da Bahia, tá bom? Então um grande abraço para você e até a nossa próxima aula. Até lá!